Manhã RDC. Oferecimento Teg Banrisul. Quem tem, passa bem. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos. Desejamos um bom dia. Sejam muito bem-vindos à programação da Rede Digital de Comunicação. Começa o Manhã RDC, que destaca a tarefa inarredável do jornalismo: abrir as cortinas em Brasília. Orientação médica sobre o que é indispensável após o nascimento de uma criança. Quando os alunos da rede pública de ensino terão a oportunidade de frequentar as aulas em 2 turnos. A proposta de moeda única para os países da América Latina, como já ocorre na Europa, é viável? Manhã RDC é transmitido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e Claro Fibra TV e pelas plataformas digitais Facebook, YouTube, Mixcloud e Global Telecom. Nos acompanhem também pelo Twitter e pelo Instagram. No Facebook e no YouTube, todos os programas da RDC TV ficam gravados à disposição ao longo de 24 horas do dia, por muitos dias. Condições do tempo: em Porto Alegre, a neblina. Agora 14 graus. A câmera mostra o centro de Porto Alegre, Largo Glênio Pérez, à esquerda o Mercado Público, ao fundo o edifício DAP, à direita uma pontinha do antigo abrigo dos bondes da Carris. A temperatura mínima hoje foi de 11 graus, registrada às 6 horas. A máxima chegará a 25 graus às 18 horas. A fase é de lua crescente. Previsão para amanhã, sexta-feira, dia de sol, mínima de 12, máxima de 26 graus. E agora, por meio do site meteoblue.com.br, vamos ver o que nos mostra o satélite. O satélite, a imagem do satélite mostrando o Rio Grande do Sul com pequenas porções de nuvens na região de Uruguaiana, fronteira com Paso de los Libres, fronteira oeste, ali na região sul, sobre a Lagoa dos Patos, também uma pequena camada, região central, Rio Pardo, Cachoeira, Santa Maria, um pouquinho ao norte na Serra. Esta é a condição, mas a previsão de entrada de uma camada de nuvens que já está sobre a Argentina. Assunto inicial do Manhã RDC, Brasília. Brasília é um território cercado por jornalistas. São centenas de profissionais que acompanham o Palácio do Planalto, Congresso Nacional, onde estão o Congresso Nacional, onde estão o Senado e Câmara dos Deputados, a esplanada dos ministérios, edifícios a perder de vista, acompanham o Poder Legislativo e as empresas estatais. São centenas de profissionais que fazem a cobertura permanente, conhecem os setores, acompanham, noticiam, sabem, entram num prédio, 2, 3 olhares e já percebem a temperatura de cada um desses ambientes e denunciam irregularidades no uso de dinheiro arrecadado do bolso de cada brasileiro. No fundo, incomodam alguns detentores do poder que distorcem a verdadeira função que devem exercer. A manchete de hoje do jornal O Estado de São Paulo resume o que aconteceu na madrugada de hoje. Lula tem dia de presidencialismo de joelhos para evitar o fim do mundo e aprovar medida provisória na Câmara dos Deputados. O presidente da República teve de acionar um instrumento denominado emendômetro. É a denominação para a abertura dos cofres
do Tesouro Nacional, liberando dinheiro para as emendas parlamentares. Não fosse a presença dos jornalistas, a cortina não se abriria. O poder sabe se fechar também. E esse projeto, essa emenda, melhor dito, a medida provisória que estava em discussão, ela apenas aumentou o número de ministérios existentes do governo Bolsonaro, que foram aumentados. O número aumentou. Então, é uma mera formalidade. E mesmo diante de uma proposta praticamente com uma importância diminuta, diante das solicitações maiores da população, das verdadeiras reformas, já utilizaram o poder de barganha, porque a não aprovação no limite, que era a madrugada de hoje, inviabilizaria e causaria uma espécie que chamaram de fim do mundo, porque teria que recuar a estrutura do governo Bolsonaro. Agora, imaginem o que aconteceria se o projeto não fosse aprovado. Teria que haver uma reformulação do orçamento. E agora imaginem também o que vai acontecer quando os projetos de maior profundidade, como por hipótese a reforma tributária, chegar à votação no plenário. É esta circunstância que precisa ser denunciada e esta é a função da imprensa. E hoje é o dia da imprensa, será o assunto sobre o qual nós vamos conversar com Batista Filho, jornalista, radialista, profundo conhecedor do assunto. E a nossa função é essa, é a função de fiscalizar também. Hoje, 1º de junho, é comemorado o Dia Mundial do Leite, criado em 2001 pela Organização das Nações para a Agricultura e Alimentação, com o objetivo de incentivar o consumo de lácteos. E hoje é também o dia da consulta médica, como todas as quintas-feiras. Bom dia, doutor Marcelo Matias. Nos fale sobre aleitamento materno, porque é considerado insubstituível e até que idade deve ser consumido pelas crianças. Seja bem-vindo. Bom dia para contigo. E um assunto que eu me sinto em casa, estamos falando de uma coisa da minha especialidade. O aleitamento materno é, no meu entender, e obviamente uma opinião pessoal, a atividade fisiológica humana mais bonita que existe. É uma atividade de interação, de carinho. A mãe fica próxima do seu bebê, o bebê é para a criança, o bebê olha com olhos profundos de quem não pisca. E ali se tem uma interação que vai levar certamente aquilo por bastante tempo. A amamentação no início ali não é muito fácil, né, Burdi? Até se estabelecer, não existe o leite, existe basicamente o colostro, que é uma secreção que tem bastante sais, bastante proteína, ela é totalmente suficiente para os primeiros nascimentos da criança, até mais ou menos 5 dias. E, no final das contas, vai entrando um leite de transição e até que se chega no leite. No período do colostro, a gente ainda tem muitas células de defesa, anticorpos, complemento, macrófagos, linfócitos e outras. E por isso a gente sabe muito claramente a importância do leite materno como profilaxia de infecções e de melhores resultados. Realmente faz bastante diferença. Aí a paciente entra naquele leite de transição e daqui a pouco ela tem o leite maduro. O leite maduro, basicamente, o que é? É uma associação de gorduras, proteínas e carboidratos, mas na melhor concentração possível. É literalmente o alimento perfeito. Ele é produzido pelas glândulas maternas, ele requer que haja o estímulo do mamilo para conseguir a secreção da prolactina e da ocitocina que faz a sua ejeção, mas no momento que a criança está amamentando, ela está fazendo muito mais do que pura e simplesmente se alimentar.
A gente sabe que crianças que mamam no peito têm menos diarreia, têm menos infecções respiratórias, têm redução de otite, têm redução de quaisquer infecções bacterianas mais graves que levem à bacteriemia, tem uma redução de meningite, que é algo que pode deixar sequelas, reduz infecções urinárias, reduz enterocolite necrosante, que é uma coisa grave do recém-nascido, e vários outros processos infecciosos no recém-nascido. Por incrível que pareça, Burdi, isso se estende à vida adulta. A gente sabe que crianças que mamaram têm menos diabetes, têm menos hipertensão, têm menos desenvolvimento de obesidade, porque elas cumpriram a fase melhor da sua nutrição lá no início. E olha só, para quem tem alguma dúvida, crianças que mamam o peito têm estatisticamente um QI mais alto do que aquelas que não mamam. O tempo é um tempo hoje em dia muito variável. A gente sabe que as crianças podem mamar nas suas mães, se isso for tranquilo, por até 1, 2 anos sem nenhum problema. O mínimo do mínimo que a criança deve mamar na sua mão, na sua mãe, é 6 meses, salvo, claro, aquelas situações onde a gente tenha contraindicações. Elas não são muitas, mas a gente sabe que em pacientes que têm HIV, HTVL1, 2, pacientes que usam medicamentos incompatíveis, como antineoplásicos, radiofármacos, né, talassemia, tem pequenas coisas que contraindicam, mas o certo é que cada vez mais a gente valoriza a amamentação e sabe que é algo que produz muito bem para a mãe e para o bebê. E só para dar uma dica aqui que parece muito fora, mas é absolutamente verdadeira. Mães que mamam têm menos sangramento logo depois do nascimento. Portanto, elas conseguem garantir um pouco mais de sangue para se sentirem melhores. E, afinal de contas, para a injeção do leite, a gente libera a ocitocina, que é o hormônio do amor. Ou seja, faz parte da criança, faz parte do bem-estar da mãe, é bom para todo mundo, é, para mim, a melhor das atividades fisiológicas humanas. Doutor Marcelo Matias, muito obrigado por suas orientações na consulta semanal, na consulta das quintas-feiras. Um grande abraço e um bom dia de trabalho. Um abraço, foi um prazer como sempre. Um bom final dessa semana para todos e um bom final de semana. Doutor Marcelo Matias, que todas as quintas-feiras nos orienta sobre assuntos relacionados à saúde. O Dia da Imprensa no Brasil é comemorado hoje, 1º de junho. A data foi escolhida por ser o dia em que se iniciou a veiculação do jornal Correio Brasiliense, fundado por Hipólito José da Costa em 1808. E não circulou no Brasil, não. Circulou em Londres, por força da censura imperial. Aí está a imagem de Hipólito José da Costa e, ao lado, o primeiro editorial, em que diz na sua introdução: o primeiro dever do homem em sociedade é ser útil aos membros dela, e cada um, segundo as suas forças físicas ou morais, administrar em benefício da mesma os conhecimentos ou talentos que a natureza, a arte ou a educação lhe prestou. E aí segue. Primeiro editorial do Correio Brasiliense. A imprensa, sua história, avanços, recuos, serão analisados na conversa que teremos com o jornalista e radialista Batista Filho, presidente do Conselho Deliberativo da nossa Associação Rio-Grandense de Imprensa, ex-presidente executivo da mesma entidade, ex-presidente da Epatur, empresa porto-alegrense de turismo, e também diretor-presidente, ex-diretor-presidente da CR Tour, Companhia Rio-Grandense de Turismo, entre muitas outras funções. Bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite, colega, amigo, jornalista e radialista Batista Filho. A nossa saudação a ti, especialmente, e muito especialmente ao teu telespectador. Fiel, porque compenetrado em saber e em acompanhar os fatos do dia a dia e saber também, acima de tudo, interpretá-los a partir da interpretação que é feita pelo apresentador. O Dia da Imprensa não é um dia de homenagem apenas
ao jornalista, hoje ao comunicador de todos os veículos. Ele é a marcação de uma data daqueles que têm o compromisso de ser informante e intérprete da sociedade. Eu sempre digo que existem algumas vocações capazes de determinar rumo em vidas sem que sejam do gosto daquele que a exerce. Razões, pressões familiares, preferências, acima de tudo, vontade de monetarizar a sua vida, né? Mas o jornalista é, antes de tudo, um idealista e, embora na empresa privada, que é indispensável, do jornalismo de empresas, de grupos e isolados, é também um compromisso social que se rompe ao longo do tempo somente por uma razão: a quebra da confiança. Então, a profissão de jornalista é rigorosamente um atestado de confiança do cidadão que a pratica, da cidadã que a pratica, e também daqueles que os contratam. Por isso, a Associação Rio Grandense de Imprensa, que foi quem iniciou a luta pela regulamentação da data da imprensa no Brasil, nesta homenagem ao Correio Brasiliense, que já pensava na população brasileira, mesmo distante em Londres, com Hipólito José da Costa, pensava na liberdade para o povo. Ser não apenas um rebanho conduzido, mas sendo também artífice, protagonista da sua própria história. Nesta evolução, Burdi, nós chegamos aos dias de hoje, quando as formas de comunicação aproximam e estranha e contraditoriamente também afastam as pessoas. Jamais direi um excesso de liberdade, porque a liberdade não tem medida, ela é para ser exercida de certas formas, não cerceadoras, mas regulamentadoras. A liberdade é para ser exercida com respeito ao outro e, acima de tudo, respeito à verdade. E a imprensa que sobrevive, a imprensa que permanece, aquela que tem veículos em grupo ou isolados durante muito tempo, é a que não perde, aquela que não perde o respeito e a confiança da população, do ser humano. Por isso é um dia para festejar, sim, festejar no cumprimento, por exerceres essa função tão digna e com tanta paixão, porque ela não pode deixar de ser exercida com paixão. Paixão pelo que se faz e paixão por aqueles que recebem o seu trabalho e que lhe deixam muito feliz quando este trabalho é reconhecido. Daí a razão também para festejar e respeitar aqueles que, muitas vezes teimosamente, continuam exercendo esta função e, após as aposentadorias formais, continuam a exercê-la porque prestam um serviço público e são acatados por este público. Nós estamos num tempo em que tudo se discute pela velocidade nas comunicações, mas também estamos num tempo em que a liberdade não pode ser confundida com licenciosidade. Num tempo em que a opinião deve ser sobre o fato que existe, para mudar se ele é incorreto e imperfeito, mas também o tempo em que não se pode acatar a agressão pela agressão sob o manto protetor, ou a frase protetora da liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é rigorosamente liberdade de agressão. Então é um dia também, meu amigo Burdi, um dia, telespectador, telespectadora, que se possa refletir sobre o trabalho da imprensa indispensável, imprescindível. Você falava aqui com muita segurança, como sempre, sobre o que aconteceu ontem e hoje, no Congresso Nacional, que é da suposta representação dos brasileiros. Mas não, que até hoje, por algumas distorções históricas, é uma representação dos mais abastados ou abonados brasileiros.
o Congresso cerceando o Executivo, o Congresso não procurando entender as necessidades da nação, mas desejando apenas ganhar mais para si. Isto, podem dizer, é democrático. É democrático, mas como um caminhar pode ser feio ou bonito, como determinado traje pode ser feio ou bonito, é muito feio. É muito feio porque a oposição foi criada para mostrar a sua opinião para a resolução dos casos, dos problemas. Para isso serve a oposição, para ser até credenciada a suceder aquele que se não exerceu dignamente, ou se não exerceu com isenção o cargo e com produtividade para a sociedade, deva ser substituído. Mas cercear para piorar, cercear para levar vantagem, para aceitar ou impor medidas de vantagem própria e individual, não é liberdade. Isto é chantagem. Em nome da liberdade, Hipólito José da Costa lançou o primeiro jornal brasileiro em Londres. Hipólito José da Costa, cujo nome completo é Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, nasceu na colônia do Sacramento, então domínio da coroa portuguesa, hoje pertencente ao Uruguai. Ele nasceu no dia 13 de agosto de 1774, foi jornalista, líder da maçonaria e diplomata brasileiro, além de patrono da cadeira número 17 da Academia Brasileira de Letras. E faleceu em Londres a 11 de setembro de 1823. Ele dá nome ao Museu de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, cuja imagem da fachada está na tela. Esta sede serviu para... Aí está a perspectiva vista da esquina da Andradas, na subida da Caldas Júnior. Foi a sede do jornal A Federação, jornal castilhista, que era praticamente o diário oficial do Estado e que circulou até meados da década de 1930. Quando surgiu a ideia do início do governo Euclides Triquez, início da década de 1970, de criar um museu que reunisse acervos de jornais, revistas, discos, fotos e filmes, um museu múltiplo, surgiu também a ideia de denominar esse museu, dar ao museu o nome de Hipólito José da Costa. E um dos grandes pesquisadores da vida de Hipólito José da Costa, aqui faço uma homenagem ao nosso estimado colega Raul Quevedo, pesquisador, tive o prazer de trabalhar com o Quevedo na redação do jornal Zero Hora, um pesquisador nascido em Pelotas e que foi quem levantou a bandeira, ressuscitando o valor de Hipólito José da Costa. Por quê? Porque Dom João VI, que já estava no Brasil, ele queria olhar o que sairia no jornal. E criou a Gazeta, poucos meses depois, foi em setembro, que ele criou, do mesmo ano do lançamento, 1808, o lançamento do Correio Brasiliense, ele lançou a Gazeta do Rio de Janeiro, que era, sim, o diário oficial. Ali saía o que ele, detentor do poder, queria. No fundo, o desejo dos detentores do poder que não são democratas é esse, né? Poder dominar os veículos. Comunicação de atos governamentais. Isso. Não é um chamamento ao exercício do pensar. Isso. Né? Porque o jornal isento, e embora as pessoas não acreditem muito, algumas, cada vez menos, que o jornal possa ser isento, o isento precisa falar a verdade. Claro. A verdade é que é imperecível. A invenção dura pouco. A criação de fatos dura um pouco. As pessoas gostam muito de estrangeirismo, etc. Então, as fakes, são notícias que acabam desaparecendo porque criadas, nunca confirmadas.
Então, este sentimento, devagarinho, como diria o poeta, ele acaba sendo dominante. Por coincidência e infelizmente, na semana em que é assinalado o Dia da Imprensa, os profissionais do jornalismo em Brasília foram agredidos por agentes do ditador Maduro, que esteve em Brasília, que foi recebido em Brasília. Eles não estão habituados ao contato com os jornalistas, porque a oposição... Existe a imprensa oficial na Venezuela. A imprensa da oposição foi calada, fechada, à força. E quando os repórteres tentaram se aproximar de Maduro, foram recebidos a socos. A repórter Délis Ortiz, da Rede Globo, foi uma das atingidas, levou um soco no peito. E diante do vexame, o primeiro vexame já foi a visita de um ditador execrado pelos presidentes que são legitimamente, verdadeiramente democratas. O que Lula está querendo é assumir a liderança política do continente. É um desejo dele, eu acho que menos dele, mais dos assessores, do estilo Celso Amorim, a figura parda das relações exteriores. Mas houve a agressão e, para evitar o vexame maior e não culpar os leões de chácara de Maduro, os assessores brasileiros da segurança acabaram como que assumindo. Ah, não, foram os agentes que, no mal-entendido, não tem mal-entendido nada, eles conhecem todos os repórteres e os repórteres conhecem todos os agentes da segurança do Palácio do Planalto. Então nós tivemos mais este episódio, Batista, lamentável, triste, um registro que nós jamais gostaríamos de fazer, a agressão física contra quem está exercendo a profissão de informar. Mas, Abordi, isso caracteriza, mais uma vez, com toda clareza, a deformação que existe hoje na interpretação dos fatos pela facilitação das comunicações, que é essencial para o progresso e o desenvolvimento humano. Mas a interpretação equivocada é que as pessoas recebem determinado poder e acham que com ele podem fazer tudo fazer. Então, o jornalista é desrespeitado se alguém chega e diz: isso aqui está demarcado. Não existiu nunca essa demarcação. Isso aqui está demarcado, hoje não pode avançar. Se ele der um passo, aquele que passou a primeira informação sente-se no direito de repelir. Isto é a distorção que causa o poder. As pessoas não têm limite do poder. Eu ouvia lá, não sei se de minha avó, bisavó, a gente sempre acaba falando dos ancestrais, e diz, a minha avó dizia: queres ver violência? Dê poder ao feitor. O feitor nada mais era do que, desperdoe a expressão, o puxa-saco do patrão, o cumpridor das ordens com rigor para parecer mais rigoroso que aquele que determinou. E isso acontece também nessas distorções, quando você tem um período democrático, nós vivemos, felizmente, num período democrático, mas com pessoas que ainda não o aceitam. Tudo está na formação do ser humano. Por isso eu lembro, sim, e não digo sem qualquer constrangimento, meu grande líder político era Leonel Brizola, dizia sempre nas conversas mais internas: é preciso aqui, alimentar aqui, porque as pessoas acabam descobrindo os seus direitos. Liberdade de imprensa continuará sendo o tema próximo bloco. Antes do intervalo, a imagem da escalada que caracteriza o dia a dia. Voltamos já e aguardo por vocês. Voltamos com o Manhã RDC, uma revista para ficar bem informado. Agradeço por sua companhia e as mensagens recebidas de Roseli Opitz,
da cidade de Corupá, Carlos Augusto Morim, Odilon Gama, da cidade de Cruz Alta, Marcos Souza, de Viamão, Wilson Gomes, Alvandir Silveira Coitinho, da cidade de Jaguarão, Roberto Souza dos Santos, do município de Balneário Pinhal, Osmar Franco, Marciano Alves, da cidade de Boa Esperança do Sul, estado de São Paulo, José Dailson, Hudson Wallace Moreira, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Lírio Enter, da cidade de Candelária e Samuel Pinto. TEG Banrisul. Quem tem, passa bem. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos. E agora, a mensagem do Simers. Viver mais, melhor e garantir um futuro protegido para a nossa família é o que mais queremos, não é mesmo? E para o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers, a segurança dos médicos é tão importante quanto o cuidado que eles têm com a saúde dos pacientes. Por isso, o Simers apresenta uma nova solução contábil para garantir o futuro dos seus associados com mais tranquilidade. E ainda melhor, com as menores taxas de mercado. São soluções de previdência privada complementar nas modalidades aberta e fechada. Invista na sua previdência privada e proteja seu futuro com o Simers. Entre em contato e fale com um dos consultores especializados do Simers. Simers Prev, um futuro protegido. O Dia da Imprensa, que hoje está sendo assinalado, é tema de uma conversa com o jornalista e radialista Batista Filho, uma conversa enriquecedora, porque nós estamos caminhando pelos meandros, pelos bastidores da história. Nós referimos inicialmente que o primeiro jornal brasileiro, em função da censura do Império, foi editado e publicado em Londres. Não durou muito, mas ressurgiu o Correio Brasiliense já no período dos diários e emissoras associados sob o comando de Assis Chateaubriand, que construiu um grande império da comunicação. Em termos de comparação, maior do que representa hoje a Rede Globo, porque hoje há uma limitação do número de veículos que um grupo pode ter. E recorde um pouco sobre o que foi o poderio de Assis Chateaubriand, que criou a primeira estação de televisão do país, a TV Tupi, e aqui no Rio Grande do Sul era detentor de muitos veículos. No Rio Grande do Sul, especialmente, radiodifusora, rádio Farroupilha. Com um canal exclusivo internacional, 100 kW, que foi uma homenagem à Revolução Farroupilha, o título e a inauguração. Diário de Notícias, jornal La Hora, mais a TV Piratini. E mais o jornal A Razão de Santa Maria. A Razão de Santa Maria. Né? No Rio Grande do Sul era isto, mas no Brasil, o Chateaubriand, o grupo de Assis Chateaubriand, o grupo dos diários e emissoras associados, tinham desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Minas Gerais, que era um ótimo, e ainda é, um grande mercado publicitário também, uma grande população, tinha 2 emissoras de televisão, a TV Alterosa, que permanece atuando, e a TV Itacolomi. O Rio Grande do Sul, a TV Piratini. São Paulo, as TVs Difusora e Tupi. No Rio de Janeiro, Tupi. Eram 2 emissoras e Tamoio. Tamoio era Rádio Tamoio e Rádio Tupi. Então, emissoras de televisão em Minas, emissoras de rádio em todos os estados brasileiros. De propriedade, depois da primeira regulamentação da radiodifusão no Brasil, eram permitidos 5 veículos próprios de televisão para as novas empresas. Daí a Rede Globo não ser em televisão, hoje superior ao número, porque tem as chamadas inicialmente repetidoras do interior, que foram transformadas, no correr do tempo, em emissoras de televisão, com programação própria, com gerência própria, etc.
Então, essas são chamadas emissoras afiliadas. Mas o Grupo Globo tem 5 emissoras de televisão. Dos associados naquele tempo, todas eram do Diário das Emissoras Associadas. Houve até uma espécie de demonstração de boa vontade do grupo de Assis Chateaubriand, já dirigido então pelo jornalista João Calmon, senador durante muito tempo pelo Estado do Espírito Santo, embora não fosse de lá, né, que formalizava acordos também regionais. E os diários e emissoras associados foram responsáveis pelo surgimento da primeira agência nacional. A Agência Nacional de Notícias. Denominada Meridional. Meridional era a Meridional, que tinha o seu escritório com sede em São Paulo. Isto faz parte das considerações da genialidade do Assis Chateaubriand. Ele tinha concentrado no Rio o comando das emissoras associadas. E existia uma rivalidade entre Rio e São Paulo que ia desde o futebol aos filmes de caipiras no Brasil, né? Então, como São Paulo era, de certa forma, o estado que não tinha liderança nos associados, porque naquela época disputava principalmente com a Rede Record, de Paulo Machado de Carvalho, o Chateaubriand chegou a criar isto e uma agência de publicidade interna, de distribuição do mercado publicitário, com sede em São Paulo, para ser também uma emissora paulista. E as emissoras Tupi e Difusora. E a história da imprensa brasileira registra o apogeu e a queda, desaparecimento de vários veículos de grande importância. O Jornal, que integrou a rede dos diários associados, emissoras associadas, no Rio de Janeiro. Era o líder dos diários, era o jornal líder. O jornal líder no Rio de Janeiro. O Correio da Manhã do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, da família Nascimento Brito, e tantos outros veículos. A editora Bloch, que editava... A revista Manchete. A revista Manchete, assim como Assis Chateaubriand lançou em 1928 a revista O Cruzeiro. A Manchete surgiu no início da década de 50. E esta revista O Cruzeiro, lançada por Assis Chateaubriand, só foi possível porque o Banco da Província do Rio Grande do Sul liberou dinheiro a pedido de Getúlio Vargas, né, para que fizesse o financiamento, naquela época, de um conto de réis, um conto de R$1.000, para que o Antoninho Seabra pudesse abrir a revista. E entre outros... Primeira revista em cores no Brasil. Revista em cores. A Manchete, da editora Bloch, a Fatos e Fotos, mas as revistas ilustradas, elas acabaram sucumbindo em função do surgimento da TV a cores. Porque essas revistas, O Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos, traziam fotos coloridas, elas eram aguardadas para justamente poder alegrar os olhos. E a televisão entrou na casa de todo mundo e essas revistas começaram... A primeira decadência de revista ilustrada no mundo foi da famosa revista Life, que circulava nos Estados Unidos. Ela praticamente desapareceu, passou a ter uma edição histórica lá, editada uma vez a cada 4, 5 meses. A moça da capa da Life, via de regra, casava com um milionário americano. A editora Bloch, então, entrou no ramo da televisão, não se deu muito bem e, infelizmente, desapareceu. E outros veículos que tiveram um apogeu, o próprio Estado de São Paulo, o jornal centenário da família Mesquita, que sofreu uma intervenção durante 7 anos, período da ditadura, entre 1937 e 1945, sofreu uma intervenção. O jornal continuava pertencendo o patrimônio à família Mesquita, mas havia interventores, os administradores eram nomeados pelo governo federal. Veja um absurdo. A opinião não era da família Mesquita. Não era da família Mesquita. E hoje a família Mesquita não é mais detentora das ações. Continua influenciando na linha editorial, mas eu estou citando esses casos para caracterizar
que os veículos de comunicação, com todo o seu poder, também vivem ciclos. Como tivemos aqui o ciclo de mais de 50, 60, 70 anos da Companhia Jornalística Caldas Júnior sob o comando da família Caldas, doutor Breno Caldas, e infelizmente acabou... Era Correio do Povo, era o Folha da Tarde, Folha Esportiva, Folha da Manhã, Folha da Manhã, TV Guaíba. E os jornais eram o Jornal do Dia, isso, ligado à Igreja Católica. Sim, da Cúria Metropolitana. Da Cúria Metropolitana. O Jornal do Comércio, que felizmente permanece aí, saudável. 90 anos essa semana, 90 anos se registrei aqui. Saudável, né? Prestando serviço mais ou menos direcionado. Sim, né? E nós tínhamos também, além do Diário de Notícias, o período do Jornal A Hora, mas assim, esses extemporâneos também duraram um pouco, né? Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos, relatando aspectos que dizem respeito à história da imprensa. Voltamos já e, antes do intervalo, o hábito de anotar, de registrar e publicar é a missão dos jornalistas. Voltamos já e aguardo por vocês. Último bloco do Manhã RDC. Agradeço por sua companhia e as mensagens recebidas de Daniel Vasconcelos, Carlos da Silva, Osnildo Inácio, Silvia Campelo, da cidade do Rio de Janeiro, Everaldo Silva de Jesus, Orlando Souza, Murilo Couro Brito, Edilson Batista, da cidade de Sumaré, estado de São Paulo. TEG Banrisul. Quem tem, passa bem. Passe sem filas em pedágios e estacionamento. Hoje é dia do quadro Bem Viver, com o psicólogo Marco Aurélio Alves. Existe um tempo para rever o passado. É um tempo em que a gente fica com um olhar no retrovisor, tentando identificar exatamente o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. Existe um tempo em que a gente busca culpados, em que, invariavelmente, nós vamos encontrando, se fomos nós ou fomos os outros, que se equivocaram ou não agiram da forma como a gente gostaria que tivessem agido. Existe um tempo em que a gente projeta futuro. Existe esse tempo em que a gente senta para planejar, para definir metas, para ver estratégias, como é que nós vamos agir e o que vai acontecer daqui para frente. Esses dois tempos são imprescindíveis, porque eles nos trazem a certeza e a garantia de que nós vamos agir com segurança hoje. Porque é agora que acontece a nossa história. É neste minuto que nós sabemos exatamente as influências que o nosso passado provocou e que ele teve sobre a nossa vida, e é agora, neste momento, que a gente prepara o terreno para aquilo que virá. Ora, parece tão óbvio isso, mas não é. Raríssimas pessoas vivem o hoje, o aqui e o agora. E eu te convido para começar a viver o dia de hoje dizendo bom dia para todo mundo que tu encontrar. Quinta-feira é dia de uma conversa informal com o economista, contador e advogado Tito Viero. Muito bom dia, Tito. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Armando Burdi, Armando, todos os nossos amigos, nossa audiência qualificada que nos acompanha. Tito, o Jornal Estado de São Paulo perguntou o que o Brasil pode fazer na área da educação, e a educadora Cláudia Costinho, que foi inclusive ministra no governo Itamar Franco, ela diz, a resposta dela sobre o assunto foi, em primeiro lugar, parar com essa história de 4 horas de aula por dia.
nenhum país que se industrializou tem 4 horas de aula por dia, mas sim de 7 a 9 horas. Não apenas aulas, mas laboratórios, experimentação. É um processo de educação mais mão na massa, digamos assim. Foi a declaração da Cláudia Costin, educadora. Lhe pergunto, podemos sonhar com a possibilidade de termos aulas em 2 turnos para os alunos da rede estadual? A desculpa é sempre a mesma. Não temos dinheiro para tanto. Será que não dá para fazer uma ginástica, diminuir o desperdício e financiar os alunos para que fiquem durante 2 turnos nas escolas? Não tem dúvida, né? Que não há dúvida que o ensino em 2 turnos, o ensino integral, como se chama, ele realmente é uma imposição hoje, tanto pela busca do atingimento das metas e verdadeiro ensino, como também pelas da realidade das famílias. As famílias hoje trabalham, foi-se o tempo em que a criança ficava em casa e tal. Agora, essa questão do que fazer para que haja recursos é simples, é só colocar em prática o que se promete em campanha. Todos os governos, todos os candidatos sempre dizem que a prioridade de seus governos será a educação, a saúde. E aí nós vemos a realidade do nosso ensino no país, vemos a realidade do nosso sistema de saúde e vemos que existem outras prioridades, sempre norteadas por questões ideológicas. Então, infelizmente, nós vemos isso como um objetivo fundamental a ser atingido, mas que não está na prática de todos os governos que nós temos visto passar por aí. Um outro assunto, Tito, sua opinião sobre a proposta do presidente Lula do lançamento de uma moeda única na América Latina, como já existe na Europa. Você acha que é possível isso com as atuais condições de disparidade, inclusive, da economia? Olha, em tese seria uma boa, desde que houvesse uma equalização dos sistemas monetários dos países. Hoje, na América do Sul, nós vivemos uma disparidade muito grande. Então, seria muito ruim para o Brasil ter uma moeda única com países que estão muito pior que nós, né? Então, eu não vejo possibilidade, existe. Agora, a maior preocupação que eu tenho com relação a isso é ver que o interesse não é aquele de equalizar as economias, não, é uma questão ideológica. E quando um assunto de moeda é norteado pela questão ideológica e não a econômica, o resultado que a gente pode esperar não é o melhor. Me lembra, Tito, uma expressão, o Brasil seria o primo rico no convívio com os primos pobres, né? E nós pagaríamos a conta, evidentemente, tá? Até porque o presidente falou em financiamento do BNDES para os países que estão numa situação periclitante, dinheiro que sai e que nunca mais volta. Tito. Infelizmente, o objetivo do nosso atual presidente é ser o líder político de toda a América Latina. É uma utopia isso, ele não vai conseguir, e cada vez que ele abre a boca, ele distancia mais esse objetivo da realidade. Obrigado por sua análise. Até a próxima quinta, um bom dia de trabalho. Um abraço, tudo de bom para todos nós. Tito Vieiro, que todas as quintas-feiras participa do Manhã RDC. Batista, estamos quase chegando ao final do programa, hein, que passou rapidamente, quando o assunto é imprensa, defesa da liberdade, porque hoje é o dia da imprensa, o tempo parece que corre mais rapidamente, porque são tantos assuntos para serem abordados. Eu gostaria que você fizesse um fecho no programa, nos próximos 4 minutos. Burdi, mais uma vez, é imprescindível o agradecimento. O agradecimento pela oportunidade de mais um contato com o teu público, que cresce dia a dia, com uma audiência qualificada. Obrigado. E principalmente pelo exercício. Quando é dia da imprensa, nós devemos falar sobre aqueles que fazem a imprensa girar. E estás há muito tempo contribuindo para que este giro seja efetivamente não apenas compreensível, mas como capaz de orientar. Porque é trabalho da imprensa, é dever também do jornalista, do radialista, do chamado
comunicador, nesse aro mais amplo de hoje, desse tempo de comunicação, que tenha um compromisso básico com a verdade. A verdade é perene. O que é frágil é a invenção, é a mentira, é o fake, para ser moderno. Isto passa, acaba sendo superado, desmoralizado. E estes pseudo-jornalistas, esses pseudo-comunicadores desaparecem. Assim como tudo que é forte, o cedro, para citar um exemplo da natureza, permanece forte, altaneiro, a imprensa é imorredora. E exatamente pelo trabalho destinado ao público por seus profissionais. Profissionais que vivem para ter, sim, participação pública na feitura dos nossos dias e, acima de tudo, na compreensão daquilo que é realmente fraternidade. Todos falam, veja o crescimento de seitas, de credos e etc., prometendo entender as pessoas e, no fundo, com outro objetivo completamente diferente, a não ser aquele objetivo egoísta do enriquecimento pessoal ou na busca da adoração pessoal. Por isso, nós temos certeza que espaços como estes são imprescindíveis e trazem claramente a justificativa do porquê a comunicação é indispensável em todos os momentos, instantes das nossas vidas. Parabéns àquele que fica acompanhando, parabéns àquele que traz a informação e também a sua opinião como contribuição pessoal, porque a vivência traz conhecimento. O conhecimento não é para ficar encaixotado, o conhecimento é para ser distribuído. Mais uma vez, muito obrigado, Purge, e estejam todos aqui com este canal para receber esta forma tão carinhosa, tão afetiva de transmitir saber. Muito obrigado, estimado amigo, colega Batista Filho, uma honra recebê-lo. Agradeço muito por sua vinda ao estúdio do Manhã RDC para podermos comemorar e reafirmar o nosso compromisso com o jornalismo, com a busca do interesse público num cenário, às vezes, tão nebuloso em nosso país e no mundo. Continuaremos como profissionais vigilantes na defesa do interesse público. E para encerrar, junto ao convite para novo encontro amanhã a partir das 9 horas, a bonita imagem da criança e os balões. Um abraço a todos! Manhã RDC.